Capítulo 4. Desfazendo o poder do diabo. Vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra de Deus nos ensina que estes espíritos maus são anjos caídos que foram destronados pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso contato com estes demônios deveria ser com a consciência de que Jesus os derrotou, os destruiu e os reduziu a nada. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E agora que Jesus os destronou, podemos reinar sobre eles. A traição de Adão. Originalmente, Deus fez a terra em sua plenitude, dando a Adão o domínio sobre todas as obras de suas mãos. Em outras palavras, Adão era o Deus deste mundo. Adão cometeu alta traição e se vendeu a Satanás. Este, através de Adão, tornou-se o Deus deste mundo. Adão não tinha o direito moral de cometer traição, mas tinha o direito legal de fazê-lo. Agora Satanás tem o direito de estar aqui e ser o Deus deste mundo até que o contrato de Adão expire. Satanás tinha o direito de governar sobre nós até que nos tornássemos novas criaturas e entrássemos no corpo de Cristo, como vemos em Colossenses capítulo 1, que diz: dando graças ao Pai, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 12, versículo 13. E por isso que Satanás não tem o direito de governar nem domínio sobre nós. Entretanto, em média, os crentes têm mais fé na autoridade e no poder de Satanás do que no de Deus. A Bíblia não somente fala do primeiro homem Adão, mas também do segundo Adão, Jesus Cristo, que se tornou nosso substituto. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele é chamado o último Adão. E no versículo 47 é chamado o segundo homem. Tudo que Jesus fez, ele o fez por nós. Nosso problema é que relegamos tudo para o futuro. A maior parte das pessoas nas igrejas acreditam que exercitaremos nossa autoridade espiritual durante o milênio. Se for assim, por que a Bíblia diz que Satanás será atado durante o milênio? Não haverá nenhuma necessidade, então, de exercer autoridade, porque não haverá nada aqui que nos trará malefício ou destruição. Autoridade agora. É agora, quando há coisas que nos prejudicam e nos destroem, que devemos exercer a autoridade. Mas muitas pessoas creem que podemos fazer muito pouco agora. Pensam que Satanás está na direção de tudo e de todos aqui. Lembremos-nos, entretanto, que embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Satanás está dirigindo muito do que há aqui na terra, mas não está nos dirigindo. Não está dirigindo a igreja. Não tem domínio sobre nós. Podemos dominá-lo, temos autoridade sobre ele. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada mesmo, absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 19. Será que a igreja deste século tem menos autoridade que tinha logo após a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e o assentar de Jesus à destra do Pai? Se a igreja tivesse menos autoridade hoje, teria sido melhor que Jesus não tivesse morrido. Mas não, graças a Deus, temos autoridade. Precisamos implantar essas verdades em nossas vidas, nelas meditando e delas nos alimentando até que se tornem parte de nossa consciência. Falando de coisas naturais, comemos certos alimentos todos os dias, porque os médicos nos dizem que precisamos de certas vitaminas, minerais, etc., para a formação do corpo forte.
Por outro lado, há minerais e vitaminas espirituais que precisamos tomar todos os dias também para sermos crentes saudáveis. Jesus disse em Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda e qualquer autoridade que possa ser exercida sobre a terra tem que ser feita através da igreja, porque Cristo não está aqui em pessoa, no seu corpo físico. Somos o corpo de Cristo. Embora lhe peçamos em oração, agora, Senhor, faça isso ou aquilo, deixando tudo consigo, Ele nos conferiu sua autoridade sobre a terra, ao seu corpo, a igreja. Assim, muitos problemas que existem porque o permitimos. Não estamos tomando nenhuma atitude em relação a eles. Antes, deixamos para outras pessoas, incluindo a Deus, o fazer alguma coisa. Isso ficou claro para mim anos atrás, quando estudava sobre o assunto. Minha mente não entendia bem, mas eu a compreendi em meu espírito. Comecei a entender a autoridade que temos. Enquanto orava pela salvação de meu irmão mais velho, ouvi o Senhor me desafiando em meu espírito. Ele disse: faça você mesmo alguma coisa com relação a isso. Vinha orando pela salvação de meu irmão havia anos. Ele era o que costumamos chamar de a ovelha negra da família. Apesar de minhas orações, parecia que estava piorando ao invés de melhorar. Sempre orava: Deus, salva-o. Tinha até mesmo jejuado. Estava propenso a voltar ao meu habitual modo de orar. Mas depois que o Senhor me desafiou a fazer alguma coisa a respeito, depois de me ter dito que eu tinha autoridade, eu disse: em nome de Jesus, desfaço o poder do diabo na vida de meu irmão e clamo por sua salvação. Ordenei. Não fiquei repetindo a mesma coisa ou orando e orando. Quando um rei dá uma ordem, ele sabe que vai ser cumprida. O diabo tentou me dizer que meu irmão nunca seria salvo, mas fechei minha mente e comecei a rir e disse: Satanás, não penso que ele será salvo. Eu sei que será. Desfiz seu poder sobre ele, tomando o nome de Jesus, e clamei por sua libertação e salvação. Segui meu caminho assobiando. Decorrido 10 dias, meu irmão foi salvo. A palavra funciona. Como lidar com o diabo? Enquanto Satanás puder manter você na incredulidade ou segurar você na arena da razão, ele o chicoteará em cada batalha. Mas se você o prender na arena da fé e do Espírito, você o chicoteará todas as vezes. Ele não discutirá com você sobre o nome de Jesus. Ele tem medo desse nome. Descobri que o modo mais eficaz de se orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos. É assim que eu oro. Exijo os meus direitos. Pedro, na Porta Formosa, não orou pelo aleijado. Ele ordenou que este fosse curado. Atos capítulo 3, versículo 6. Você não está exigindo de Deus quando cobra seus direitos. Está fazendo-o ao diabo. Jesus fez essa afirmação em João capítulo 14. E tudo quanto pedirde em meu nome, isso farei. Se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 13 e versículo 14. Aqui ele não está se referindo à oração. A palavra grega aqui é exigência, não pedido. Por outro lado, João 16, 23 e 24 está falando de oração. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirde a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O Pai é mencionado aqui em conexão com a oração, o que não acontece na passagem de João capítulo 14. De fato, o texto grego diz: tudo que você exigir como seus direitos e privilégios. Você precisa saber quais são seus direitos. Há muitos anos, quando pastoreava uma pequena igreja no Texas, uma mulher trouxe sua irmã com uma doença mental grave para que orássemos por ela, porque havia tentado matar a si própria e a outros. Tinha sido colocado numa cela por 2 anos. Entretanto, sua saúde tinha piorado e os médicos lhe recomendaram um período de licença em casa,
pois não mais a consideravam perigosa. Quando sua irmã me apresentou como pregador, textos bíblicos começaram a sair sem parar da boca daquela mulher. Ela pensava que havia cometido pecado que não tem perdão. O Senhor me disse que ficasse diante dela e dissesse: sai, espírito imundo, no nome de Jesus. Foi o que fiz, mas nada aconteceu. Ela simplesmente ficou sentada parecendo uma estátua. Sabia que tinha dito a palavra de fé. Não temos que ficar o dia todo ordenando aos demônios que saiam. Eles vão fazê-lo no momento em que você lhes ordene que o façam. Quando você reconhece sua autoridade. Tem que sair mais cedo ou mais tarde. 2 dias após, disseram-me que a mulher estava tendo um violento ataque, semelhante ao que tivera quando perdeu a consciência pela primeira vez. Essas notícias não me perturbaram. Lemos na Bíblia que em casos como esse, quando Jesus repreendia o diabo, as pessoas caíam e o diabo as torturava. Sabia que o diabo estava machucando aquela mulher antes de deixá-la para sempre. Sabia que ela não ficaria mais possessa, o que realmente ocorreu. Os médicos a consideraram normal e mandaram de alta para casa. 20 anos mais tarde, ela estava feliz, saudável, ensinando uma classe de escola dominical e trabalhando no comércio. O papel da fé na autoridade. A fé está envolvida no exercício da autoridade espiritual. Sim, há vezes em que o espírito maligno sai imediatamente. Mas se isso não acontece quando se fala a palavra de fé, não se perturbe. Firmo minha fé no que a palavra de Deus diz. A fé de algumas pessoas não se baseia na Bíblia, mas numa manifestação. Operam a fé exterior no campo dos sentidos. Se obtém certas manifestações, acho que o diabo se foi. Mas ele não se vai só pelo fato de se ter uma manifestação. Ele ainda está lá e é preciso que se saiba disso e se exercite a autoridade. Quando as circunstâncias não mudam imediatamente, algumas pessoas ficam desanimadas e se voltam para o natural. Começam a fazer comentários incrédulos e derrotam-se a si mesmos. Dão ao diabo domínio sobre eles. Como Smith Wigglesworth costumava dizer, não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido pelo que creio. Portanto, fique firme em sua posição. Antes de receber o batismo no Espírito Santo, eu era um jovem pastor batista. Foi durante a Grande Depressão Econômica dos anos 30 e ainda tinha minha mãe e meu irmão menor para sustentar. A precária pensão da minha mãe pagava as necessidades básicas, impostos e a previdência social, e eu ajudava na alimentação. Tinha só um terno e mais uma calça. Durante aqueles dias de depressão, havia muito roubo e alguém roubou minhas calças. Foram roubadas numa segunda-feira e eu tinha que pregar na quinta. Na terça-feira orei quando voltava do trabalho. Senhor, tudo o que me restou são estas calças velhas e não posso pregar com elas. São calças velhas de trabalho. Disse ao Senhor que até quinta-feira esperava ver as minhas calças que tinham sido roubadas de volta no mesmo lugar onde estavam antes. Orei pedindo que a pessoa que as tivesse roubado se sentisse tão infeliz que se visse obrigada a trazê-las de volta. Veja, é um espírito mau que faz com que uma pessoa roube. Estava lidando com aquele espírito e não com a pessoa, porque temos autoridade sobre espíritos. Ordenei ao espírito que interrompesse sua ação. Quando voltei para casa na quinta de tarde, sabia que as calças estariam lá, e realmente estavam. Portanto, podemos e devemos nos levantar contra o diabo.